Aí a gente pula ali para o verso 8, continua a descendência, a genealogia. O verso 8 diz assim: e Cós gerou Anube e Zobeba e as famílias de Arel, filho de Orum, e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome de, uns falam Jabes, outros Jabes, vamos colocar aqui Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. O verso 10, preste muita atenção no verso 10, porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que ele tinha, e Deus lhe concedeu o que, irmãos? O que ele tinha pedido. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos, Senhor, engrandecer o Teu nome. Fala conosco, Pai, nos ensina, porque o Senhor é um Deus de recomeço. Instrui, Senhor, na Tua palavra, que não seja o meu intelecto, que não seja, Senhor, palavras, Senhor, aqui do meu coração, mas eu te peço que o Teu Espírito Santo me tome, Senhor, aqui mais uma vez nesse altar, e discorra, Senhor, em nossos corações, descortina, Senhor, em nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir da Tua parte, do céu, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Querido, sente, quero aqui agradecer a presença dos nossos ilustres visitantes, todos que estão nos visitando. Quero aqui colocar um subtópico nesse tema, está aí na tela: quando Deus transforma história. Quando Deus transforma a nossas histórias, nossas vidas. Eu quero aqui, amados, começar dizendo que quando a gente lê a história de Jabes, nós encontramos essa pérola no meio de uma genealogia, encontramos essa pequena oração. Nós encontramos aqui Jabes no meio aqui dessa descendência de Judá. E deixa eu ver se está funcionando aqui os slides. Tá. E aí, olha só, a palavra Jabes significa em hebraico: ele faz triste, ele entristece. A palavra Jabes, a própria Bíblia, ela nos orienta aqui que a sua mãe, quando ela foi ter Jabes, ela sentiu dores, muitas dores ali de parto. E como naquela época os recursos eram limitados, como naquela época ali não tinha, né, a medicina avançada. Hoje nós temos uma visão da medicina: vai no hospital, daqui a pouco, no outro dia, a mãe já está em casa, medicada. Mas nesse contexto aqui histórico, a mãe de Jabes, ela teve muita dificuldade. Olha se não é, muitas das vezes, a nossa história, irmã. Ela teve muita dificuldade daquela criança que não tinha nome ainda, de ter aquela criança. E nesse contexto aqui cultural, o nome, ele estava ligado ou a uma promessa, ou a algo que aconteceu antes, ou uma visão, ou aquilo que aquela mãe almejava para aquela criança. Então entenda, nesse contexto, o nome, ele tinha um significado muito importante. Então, se hoje, se fosse nos dias lá, né, voltando a esse contexto, se você fosse ter um filho, você teria que pensar muito bem, qual o significado desse filho, qual o significado desse nome. E aí, amados, há uma decisão aqui dessa mãe. Quando ela teve dificuldade, como ela teve dificuldade em ter, ela sentiu muitas dores, ela passou por aquele momento transitório, ela decidiu rotular Jabes. Ela decidiu colocar um nome chamado filho da dor, ou com dores eu tive, ou aquele que causa sofrimento, porque Jabes, ele causou esse sofrimento. E aí, amado, pode passar aí. Jabes, ele era descendência de Judá. E olha que interessante, a palavra Judá é justamente o contrário daquilo que a sua mãe colocou. Judá significa o abençoado,
o louvado, o agradecido, o exaltado, o glorificado, o venerado, né? Porque Judá aponta ali para Jesus. E ali, amado, existe um significado nessa tribo, e ele nasce na tribo de Judá. Então, a mãe, ela decide colocar o nome daquele menino, o filho da dor. Agora imagina para os dias de hoje. Imagina, traz então Jabes, ao invés de você chamar Jabes, você fala assim: olha, lá vai ali o filho da dor, lá vai aquele que causou o sofrimento na sua mãe, porque era isso que significava. E às vezes, irmãos, o mundo, ele faz isso conosco. Às vezes, pessoas fazem isso conosco. Às vezes nós somos também rotulados. Às vezes existe um rótulo, às vezes vozes, às vezes pessoas, né? Nascemos com, muitas das vezes, sob esse estigma da dor. E eu te pergunto, qual rótulo, a gente vem batendo nisso, qual rótulo Satanás tentou colocar no teu coração? Às vezes, existem vozes de pessoas que nós amamos que entra como uma flecha, e às vezes as pessoas, elas costumam taxar e rotular as pessoas de louca. Está aí, ó, na arte, de burra. Olha, você é um incompetente. Quantos esposos, quantas esposas lançam palavras, né, contra o seu marido? Quantas esposas rotulam, né? Esse menino, isso aí tirou uma nota 5, não vai dar para, esse menino não tem futuro. E hoje eu não quero falar, eu já falei muito das pessoas que lançam essa palavra. Hoje eu quero falar do objeto, que muitas das vezes pode ser você, pode ter sido eu. Quantas vezes, irmãos, eu no início do ministério, eu fui chamado, eu tenho 45 anos, eu comecei a pastorear com 20, eu tinha um aspecto de muito mais novo, de uns 18, você imagina. Então eu era chamado assim de um pastorzinho incompetente. Eu fui chamado disso, logo no início do meu ministério, pastoreando uma grande igreja também. E as pessoas, o inimigo usa, irmãos, entenda, o inimigo usa pessoas para nos atingirem com essas palavras, nos rotularem de incompetente, de burro. Qual aí, talvez você consegue hoje puxar na memória, qual rótulo entrou no seu coração? Porque eu sei que isso, irmãos, às vezes essas flechas, quando elas entram, elas perpetuam por anos e anos. Por quê, pastor? Porque houve um estudo recente de que as pessoas que têm medo, né, de dirigir, as pessoas que têm medo de andar de bicicleta, foram pessoas que ao iniciar ali a sua trajetória como motorista, sofreram algum trauma. Ou a pessoa que estava aprendendo a andar de bicicleta, ela sofreu um trauma ali, e aquilo ficou no coração dela. E ali, então, em algum lugar do cérebro, ficou ali esse medo, ficou esse trauma. E todas as vezes que ela pega ali numa bicicleta, automaticamente o cérebro lembra: olha, você não sabe fazer isso, você não sabe dirigir bem. Olha só, né, como algumas coisas simples, elas adentram o nosso coração. E se você foi rotulado como incompetente, se você foi rotulado como talvez como está aí, né, um louco, uma louca. Quantos homens, irmãos, quantas pessoas chamam as outras: essa aqui é uma louca, sabe, esse aqui tem um parafuso a menos. Sim ou não? Ao invés de nós incentivarmos. Mas eu quero dizer, em nome de Jesus, irmãos, toda palavra, toda cédula, todo rótulo, toda seta maligna contra você, a sua família, contra você e sua casa, hoje cai por terra em nome de Jesus. Foi repreendido todo rótulo, pessoas que se achavam incapazes, pessoas que se achavam ali. Como faço então para recomeçar? Eu acho interessante a história de Jabes, irmãos, porque lá em Romanos, a palavra do Senhor nos orienta, né?
para a gente não ser conformado com esse século, mas que a gente possa transformar pela renovação da nossa mente. E ali, pessoas na Bíblia, e eu fui pesquisar, irmãos, tem uma lista de dezenas de pessoas inconformadas na Bíblia, que nasceram talvez por um destino, onde a família ou a própria pessoa imaginou que o destino estava traçado, e quantas vezes nós achamos assim, olha, o meu destino está traçado, porque o meu avô foi assim, a minha mãe, e alguém lançou uma palavra, e eu não tenho como recomeçar. Eu quero te dizer que talvez você só esteja fazendo a pergunta errada. Talvez a pergunta nem seja essa. Como eu faço para recomeçar? Talvez nem seja essa a pergunta. Eu vou chegar lá. Mas pessoas como Jacó, que lutou com o anjo e não deixou a bênção, irmãos. Aliás, quem pede a bênção aqui é Jabes, ele pede a bênção. Mas Jacó, ele lutou com o anjo, ele não se conformou. Interessante, Ana, ela não aceitou a esterilidade. Ana não aceitou. Talvez a Ana passava, olha, Penina tem filho, mas essa aí é estéril. Ela não aceitou, ela não era estéril. Apenas Deus tinha cerrado. Nós vimos isso ontem. Deus tinha cerrado a sua madre. Ela não se conformou. Talvez Deus esteja falando para alguém aqui: eu te chamei, você tem um chamado. Não esteja, irmão, debaixo de um rótulo, debaixo de uma palavra que alguém lançou contra você. Mas Bartimeu, cego, esquecido, à margem ali da rua, à margem do caminho, ele poderia dizer: olha, eu sou cego, não sou de uma família rica, vivo mendigando, mas ele não se conformou. Você vai ficar conformado até quando? Eu até que coloquei, a fé, anote isso, a fé inconformada é a chave que destranca portas de novas possibilidades em Deus. A fé inconformada é a chave que abre novas possibilidades em Deus. A minha fé inconformada, Senhor, eu acredito, eu continuo orando que o meu filho, a minha família, nós estaremos na igreja. Eu continuo acreditando, Senhor, que este ano será o melhor ano da minha vida. Eu continuo crendo e acreditando, Senhor, que é tempo de recomeço na minha história, na minha saúde, nas minhas finanças. É tempo de recomeço no meu ministério, Senhor. Eu continuo crendo. Isso, irmãos, é não se conformar. Isso aqui é uma palavra para o início do ano. O que foi que você se conformou, irmãos, ano passado na sua casa? O que é que você tem se conformado? É um cigarro que você tem deixado acender lá dentro da tua casa? É uma bebida que você tem relativizado? É palavrões do seu filho? O que você tem relativizado? O que é que você tem se conformado, dando a forma do mundo lá dentro? Porque Deus está dizendo hoje, irmãos, é tempo de se inconformar com o pecado, aleluia. O que é que você tem se conformado nas telas? O excesso de tela para os filhos. A conta vai chegar do excesso de tela. Então, pai, mãe, bota o teu filho para fazer uma caligrafia, lê o livro de Provérbios, porque essa conta, irmãos, está chegando no mundo todo. Ansiedade. Hoje eu estava vendo lá uma reportagem de que essa ansiedade é a falta, muitas das vezes a gente não consegue dormir. Sabe o que é? Antes de dormir, você abre lá o Instagram e fica lá, ó, se comparando, olhando e rolando, bem a hora, passou 1 hora, é meia-noite, e você está lá no Instagram, ao invés de estar lendo um livro, desacelerando a mente. Quando você está lá no Instagram, ao mesmo tempo você está lá, mas você está pensando no problema, você está pensando no amanhã, você está no Instagram, e aí você vê lá a música do Instagram, e ao mesmo tempo está pensando na conta, e a mente está ali. Como é que vai dormir assim, com a mente acelerada? O que é que você... Até quando você vai ficar conformado? Você tem visto
talvez o seu casamento, a sua profissão. Você precisa se especializar, mas você está apenas procrastinando. Você está colocando lá para frente. Não, essa especialização eu faço depois. Você precisa melhorar o seu relacionamento com Deus. Pastor, o que é que eu faço para eu crescer? O que é que eu faço para eu ter uma espiritualidade, para eu ter um relacionamento maior? Eu passei isso aqui para minha esposa. Eu falei assim para ela, ela colocou na mensagem dela. Eu falei, talvez você esteja fazendo a pergunta errada. A pergunta certa não é o que eu faço para melhorar o meu crescimento espiritual. Sabe qual é a pergunta certa? O que é que eu estou fazendo que está impossibilitando o meu crescimento espiritual? Quais são as portas que eu abri? Quais são as portas que eu abro? Quando eu falo, quando eu penso, quando eu peco? Porque Jabes, irmãos, ele foi uma das pessoas inconformadas da Bíblia. E como foi, pastor? Como é que eu faço? Jabes, ele começou com uma oração. Olha, irmão, você quer recomeçar, pastor? Eu já sei sobre a oração, mas é bom todos os anos nós lembrarmos aqui sobre a oração. Comece, irmãos, Jabes, ele começou com uma simples oração. Assim como Elias, Ezequias, que pediu ao Senhor para estender, o prazo da sua morte, Neemias, quando ele foi reconstruir, primeiro ele ora. Querido, antes da visão, antes da promessa tem oração. Primeiro você ora, depois vem a visão e depois vem a promessa. Primeiro você dobra seu joelho. Pai, este ano eu preciso de tal coisa. Pai, eu preciso de um relacionamento maior. Tira o que está me impedindo de eu ter um relacionamento maior. Deus, ele vai mostrar para você, irmão. Deus, ele vai mostrar o que te impede de romper espiritualmente. Eu tenho certeza que talvez você já saiba. Porque Deus, ele é o Deus que fala aos nossos corações. Mas, querido, Daniel, ele orou e Deus o livrou, tanto da fornalha, junto com Sadraque, Mesaque, na verdade, da cova dos leões. Jonas orou, Ana orou, já falei, Jesus, Paulo e Silas na prisão. A oração não é um recurso humano, mas ele é um recurso divino. A oração, ela não é um recurso humano, mas ela é um recurso divino para nós. Para quê, pastor? É na oração que Deus transforma o homem e muda a história. Irmãos, a oração, ela não muda a Deus. Pastor, isso aqui é polêmico, irmão. Dobre seu joelho pela manhã e você vai ver que a oração, na verdade, ela é um recurso divino, mas ela é um recurso para mudar o nosso coração. A oração, ela muda o nosso coração. A oração, ela faz nós termos atitudes diferentes que vão nos levar à promessa que Deus tem. Eu até coloquei aí um garotinho orando. A oração não muda Deus, mas nos muda, alinhando-nos com a sua vontade e trazendo transformação. Aleluia. A oração não muda Deus, mas nos muda por dentro, alinhando-nos à vontade dEle, aleluia, com sua vontade, e trazendo o quê? A transformação que Ele quer. Jabes, ele começou com uma simples oração, e eu quero pontuar justamente esses 4 pedidos de Jabes, esse clamor, irmãos, por quê? Nós temos 2 opções, na vida. Ou você se conforma com tudo aquilo que tem acontecido, e você fica olhando no retrovisor, aqui, e se lamuriando, se lamentando, olhando para o passado, como foi bom meu passado. Ou você tem a opção, como Jabes fez, ele olhou para o alto e rogou, e clamou ao Deus Todo-Poderoso. Nós temos 2 opções, irmãos. Nós só temos essas 2 opções. Ou você é cheio de lamúria, ou você tem um coração que ora e clama a Deus. Mas vamos aqui aprender com Jabes. Pastor, o que foi que Jabes pediu? Jabes, ele pede, ele faz, irmãos,
Olha como a oração simples agrada a Deus. Jabes, ele pediu 4 coisas, e isso Deus zerou e reiniciou a vida de Jabes. Jabes, o seu clamor, ele começa: Senhor, ó Senhor, tomara que me abençoe. Irmãos, anote algo no seu coração. A bênção, ela está nas mãos de Deus. A bênção, o favor, ele está nas mãos de Deus. Moisés, quando ele precisava avançar, quando ele precisava ali em Gênesis capítulo 30, ele falou: Senhor, eu estou inseguro, eu não vou caminhar se o Senhor não me abençoar. A bênção de Deus é que redefine a nossa história. Irmãos, é a bênção, é a graça de Deus. Jabes, da tribo de Judá, ele entendeu isso. Senhor, que me abençoe. Senhor, eu quero clamar algo. Eu penso, irmãos, que Jabes, ele não orou uma vez. Essa é a oração de Jabes toda manhã: Senhor, que me abençoes. Senhor, nesse dia que me abençoes, Pai. Eu quero a tua mão, Senhor. Me livra. Jabes, insistentemente. Isso aqui pode ser também, irmãos, um modelo para nós. Senhor, que me abençoe. A verdadeira bênção não está na abundância, irmãos, de bens, mas na presença de Deus em nossas vidas. Eu vou repetir: a verdadeira bênção, a verdadeira prosperidade, a verdadeira felicidade, irmãos, não está nos bens materiais. Sabe onde está a verdadeira bênção? Está em ser íntimo de Deus, em ser abençoado, em ter o favor de Deus, aleluia. Aí está, sabe por quê, irmão Amarildo? Porque quando você tem a bênção, quando você tem o favor de Deus, irmãos, as outras coisas são secundárias. Quando vier o dia mau, quando vier a doença, ela vai olhar, o dia mau vai olhar e vai ver lá: ó, aquele ali, ele tem a marca da promessa. O Márcio tem a marca da promessa, ele tem a bênção, ele tem o favor. Quando o inimigo tentar se levantar, vai perceber: olha, esta família, ela tem o favor de Deus, tem a bênção de Deus. Ó Senhor, tomara que me abençoes. Toda a boa dádiva vem de Deus, e que o homem só pode experimentar a verdadeira bênção quando sua vida está alinhada com a vontade do Senhor. Nós só podemos experimentar, irmãos, a verdadeira bênção, a verdadeira plenitude, quando a nossa vida está alinhada com Deus. Olha o que diz em Efésios capítulo 1:3: Bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor, que nos abençoou, aleluia, que nos abençoou. Irmãos, peça a bênção do Senhor. Jabes, ele reiniciou a vida dele. Deus teve um recomeço. Por quê, pastor, recomeço? Porque como ele foi inconformado, quantos de nós, irmãos, já mudamos a nossa história? Quem sabe nem era para você estar aqui, quem sabe nem era para você trabalhar. Olha você onde você trabalha, olha você escrevendo como você é uma bênção, olha você falando, olha você onde chegou, olha a faculdade que você fez, olha a família linda que você construiu. Pastor, eu não fiz uma faculdade, mas olha a família linda, olha a unção que Deus te deu. Em alguma área, em algum momento, você foi o inconformado em relação. Porque, olha, se você fosse seguir os passos de muitos amigos seus, olha, se você fosse seguir aquilo que vozes falaram: olha, você, faculdade, você, família, mas Jabes, ele não se conformou, ele falou: Senhor, que tu me abençoes. Ele pediu a bênção para a pessoa certa. Senhor,
que me abençoe. Você tem demonstrado um anseio profundo, irmãos, pelo favor divino? Será que você tem demonstrado esse anseio no seu coração pelo favor? Jesus, eu quero a tua bênção. Olha, Senhor, para mim, como Silas fez ali para aquele homem que pediu uma esmola. Olha para mim. Será que você pode dizer isso? Olha para mim. Será que nós temos esse anseio, amados? Essa pergunta é retórica. A verdadeira bênção não está no que temos, mas em quem caminha conosco. Aí, irmãos, aí está o segredo, porque toda a glória é para Ele, tudo é para Ele, aleluia. Tudo na nossa vida, tudo aquilo que nós vivemos, e ainda Deus ainda tem tantas coisas maravilhosas, mas o que vai fazer a diferença é com quem você anda. E eu tenho certeza, se você pediu a mão de Deus, se você pediu a bênção de Deus, Ele tem andado com você, o Espírito Santo tem andado com você. Mas olha que interessante, Jabes ele fala, olha, Senhor, eu quero a tua bênção, mas ele fala assim, Senhor, eu também, que o Senhor, em algumas versões, Senhor, eu preciso que o Senhor expanda as minhas fronteiras, eu preciso que o Senhor amplie os meus termos, eu preciso que o Senhor alargue. Cada versão da Bíblia vai falar fronteiras, alargue as minhas tendas, alargue a minha terra, ou aqui na nossa versão, amplie os meus termos. Jabes, o que ele está pedindo aqui, pastor? Jabes, ele quer um crescimento, ele quer mais espaço, ele quer mais influência, mas irmãos, aqui, tudo isso com um propósito, não para a sua própria ganância, não para querer ser melhor, ou aparecer, ou se vangloriar, mas Jabes, ele pede, eu quero crescimento, eu quero mais influência, para ser uma bênção nas mãos de Deus. Irmãos, qual é a tua motivação, querido irmão? Qual é a tua motivação? Porque, irmão, se você está pedindo saúde, muitas das vezes eu faço isso, Senhor, me dá saúde para eu fazer a tua obra, me dá saúde para os meus filhos, cuida da minha família, e o Senhor sabe que eu cuido da tua obra, eu cuido das tuas ovelhas. Jabes ele pede, Senhor, eu quero crescimento. Quer crescimento? Amado, você quer crescimento? Peça ao Senhor. Quer sabedoria? Peça ao Senhor, Ele lhe dá livremente. O verso 2 aqui é muito interessante, mas eu vou colocar direto o verso 3. Ele pede ali crescimento, lá em Isaías 54, 2, e o 3 fala assim, porque transbordarás para a direita, olha essa promessa, e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Há uma promessa de crescimento. Olha que interessante, eu quero crescimento espiritual, eu até adiantei essa parte aqui, eu quero crescimento espiritual, mas o que eu preciso fazer? E eu coloquei aí, a pergunta certa é, o que estou fazendo que está impedindo o meu crescimento? O que eu estou fazendo que está gerando crise? Às vezes, irmãos, nós costumamos apontar, olha, a crise no meu casamento está por causa do meu marido, a crise financeira veio porque o governo Lula, olha pastor, o inimigo está furioso nas minhas finanças. Mas às vezes, irmãos, nós estamos usando desenfreadamente o nosso cartão, muitas das vezes nós estamos sendo ali negligentes com a nossa saúde, né? Deus nos deu esse templo para nós cuidarmos, nos alimentarmos bem, fazer um exercício físico, e às vezes nós estamos tomando algumas atitudes erradas, que estão nos trazendo algumas consequências. Anote essa pergunta, o que eu estou fazendo? Muitas das vezes, irmãos, a pergunta não está na pessoa, talvez Deus esteja falando contigo, o que eu estou fazendo? O que eu não estou fazendo, ou o que eu estou fazendo, para que esteja em crise tal área da minha vida? Jabes ele pede, Senhor, que a tua bênção seja comigo, Senhor, eu quero crescimento, então alargue. Irmãos, crescimento é de Deus, tá, crente? Porque, irmãos, quando eu falo em crescimento,
para alguns líderes, quando eu falo em algumas rodas, irmãos da nossa igreja e de igrejas menores falam assim: pastor, para que esse negócio de crescimento? Está bom do jeito que está, irmãos. Com o crescimento a gente potencializa as nossas igrejas, com o crescimento a gente ganha mais alma, batiza mais pessoas, leva o evangelho mais longe das quatro paredes de Águas Claras. Irmãos, queira o crescimento. Jabes, ele pediu, ele queria crescimento. Por que não crescer? Ah, pastor, eu cheguei num patamar na minha empresa. Irmãos, crescer é saudável. Uma igreja que não cresce, uma igreja que não batiza, não é uma igreja saudável, é uma igreja doente. Igrejas que não batizam, igrejas que não discipulam. Nós temos uma sala aqui de discipulado. Pessoas aqui, que eu estou vendo que entraram aqui, foram discipuladas. Pessoas batizaram e hoje elas são uma bênção nas mãos de Deus. Crescimento é de Deus. Então, igreja doente, irmãos, não cresce. Nada doente cresce. Planta uma árvore e deixa essa árvore adoecer, ver se cresce. Uma criança doente, um fruto doente. Irmãos, crescimento é saudável. Uma igreja que é saudável, ela cresce. Graças a Deus que a nossa igreja é uma igreja saudável. Eu não preciso falar números aqui. E aí, amados, deixa lá nos slides, por gentileza. Ele fala: Senhor, que me abençoe. Eu quero a tua bênção. Senhor, que alargue as minhas fronteiras. Mas Jabes, além dele pedir: Senhor, me abençoe, alargue as minhas fronteiras, ele faz um terceiro pedido. Ele fala assim: Senhor, que a tua mão seja comigo. Pessoal da mídia aí, coloca aí para a gente, por gentileza, volta aos slides aí. Ele fala assim: Senhor, que a tua mão seja comigo. O que é quando a gente estende uma mão? Significa o quê? Dependência de Deus. Primeiro ele fala: Senhor, me abençoe. Senhor, alargue as minhas fronteiras. Mas quando Deus queria, irmão, quando Deus ele quer recomeçar, a gente precisa entender que nós somos dependentes. A dependência da presença de Deus. Seja dependente dele. Seja dependente ao acordar, seja dependente ao fazer um concurso, ao trabalhar, no seu ministério aqui. Irmãos, quantas vezes eu subi aqui para pregar num domingo uma palavra e Deus me deu outra palavra. Eu falei: Senhor, eu sou dependente. Teve uma vez que eu subi aqui à igreja, eu pensei que não ia superlotar, porque ou a nossa igreja está cheia ou superlotada no domingo. Então eu falei: olha, eu vou trazer essa palavra aqui, e quando for a Santa Ceia eu vou trazer outra. E eu cheguei aqui e comecei, Deus falou assim: olha, antecipa a mensagem da Santa Ceia. E eu trouxe uma mensagem sem esboço aqui, e foi, sempre os irmãos dão um feedback, né? Pastor, como Deus falou comigo no domingo. Logo após, assim, foi uma enxurrada no meu celular. Eu falei sobre o filho pródigo aqui. Seja dependente de Deus em todas as áreas da sua vida. Ei, crente, quer recomeçar? Seja dependente. Ah, pastor, deu certo, eu estava orando pelo projeto, eu sou dependente. Não deu certo, eu continuo dependente, porque se estava marcado para quarta, Deus pode fazer na quinta. Se estava marcado para sexta e não deu, Deus pode fazer no sábado, Ele pode fazer no mês de janeiro, aleluia. Deus está falando com alguém. Se não deu certo na segunda, na terça, na quarta, no mês de janeiro, eu sou o Deus que faço então no sábado, no domingo. Obrigado. Amados, pode passar. A dependência de Deus, pode passar, por gentileza aí para a gente. A dependência de Deus, ela não deve ser algo longínquo da nossa realidade. Ela precisa ser full em todas as áreas da nossa vida. Senhor, eu sou dependente quando eu dirijo o meu carro, eu sou dependente quando eu estou pregando, quando eu estou orando, em todas as áreas. Consegue passar o slide, só para a gente correr? Consegue aí, o Marcos? Avisa aí para os meninos, por gentileza. Não acabou não, tem...
Tá, vamos dar continuidade aqui. Então a primeira ele pede a bênção de Deus. Na segunda ele pede o quê? Senhor, que alargue minhas fronteiras. Olha como é bom o crescimento. Terceiro, ele pede, Senhor, eu quero a tua mão, que a tua presença seja comigo. E aí nós chegamos no quarto pedido aqui. Nós chegamos no quarto pedido. Aqui lendo a Bíblia, olha só. E foi Jabes mais ilustre dos seus irmãos, porque Jabes invocou Deus, que me abençoe, e que meus termos sejam, né, fala da fronteira, sejam ampliados, e a tua mão for comigo, e se o Senhor me der livramento, e me livrar de toda a aflição. A última oração de Jabes é, Senhor, que me livres do mal e da aflição. Amados, preste atenção nisso aqui, que eu vou falar para você. Quando Jabes, ele fala, Senhor, alarga minhas fronteiras. Pastor Rubens, quando a gente ora, e quando a gente se conecta de todo o nosso coração ao Senhor, quando nós deixamos de lado algumas coisas que nos impedem, né, de romper, irmãos, Deus, Ele atende a nossa oração. Deus atende o nosso pedido, sim ou não? Irmãos, Deus já te abençoou quando você pediu, sim ou não, irmã Salete? Deus já fez o extraordinário na tua vida? Você não já alcançou e já rompeu muitas coisas? Sim ou não? Mas, irmãos, Jabes, ele entendeu uma coisa. Ele entendeu que, às vezes, Deus, Ele vai nos colocar lá onde nós queremos. Pai, eu quero aquele emprego, eu quero aquele posto, eu quero aquele ministério, eu quero ser pastor, eu quero ser cantor, eu quero, Senhor, ser o melhor vendedor. Aí Deus vai lá, estende a sua mão, filho, eu vou te conceder. Mas olha que coisa interessante. Quando Jabes, ele entende que ele poderia chegar ao ápice, quando ele entende que ele tinha o favor de Deus, ele encerra a sua oração, Senhor, mas me preserve. Ele usa uma palavra, Senhor, que me preserve. Diga comigo, preserve. Irmãos, não é difícil, eu falo para vocês. Eu cheguei como biólogo, eu fui design gráfico. Eu cheguei tanto como biólogo, como design gráfico. Deus, eu quero ser o número 1 aqui nessa empresa. Eu cheguei na escola como coordenador. Lá na igreja, eu queria ser o coordenador. Deus me abençoou. Como biólogo, eu cheguei. Como design gráfico, eu cheguei. Pedindo o quê? O favor de Deus. Pedindo o favor de Deus. Mas sabe, amados, o que Jabes entendeu? Quando ele fala assim, Senhor, que me preserves. Já que não dá os slides, coloca pelo menos o versículo. Senhor, que me preserves do mal e da aflição. Olha que interessante, a palavra aqui, me preservar, é difícil, muitas das vezes é fácil, não é difícil, irmão, chegar, mas ele estava falando, Senhor, quando eu chegar lá, o Senhor vai expandir aqui a minha terra. Jabes nem sabia, talvez eu seja o mais ilustre dos meus irmãos, porque a palavra diz que Jabes, a história começa invertida. Primeiro a história começa a dizer, o início dessa história começa com a bênção, dizendo que Jabes, ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. E quando ele fala assim, Senhor, que me preserves, ele sabia que a bênção de Deus e o favor de Deus iriam levar ele a lugares diferentes. Mas ele falou, Senhor, que me preserves. Irmãos, a gente sonha tanto com casamento, a gente sonha tanto com o ministério, a gente sonha tanto em chegar a ser um médico, né, doutor Sueden? A gente sonha tanto em chegar a alguns lugares que só Deus pode nos colocar. Mas o grande segredo, irmãos, é que quando você chegar lá, que você se preserve do mal e do pecado. O grande segredo, irmãos, muitas das vezes não é chegar. O grande segredo é se preservar. Sabe a pessoa que muda com você? Sabe a pessoa que falava com você? A pessoa que era humilde? Aí às vezes a pessoa ela chega ali, né, em algum patamar, e quando passa, já não fala com você, já te despreza, já não é mesmo aquele amigo. Quantos amigos, irmãos, quantos amigos eu tive que chegaram antes de mim e simplesmente me desprezaram, simplesmente me abandonaram. Mas
eu entendo que Deus, Ele tem propósito até nesses amigos que nos abandonam. Deus, Ele tem. Mas Ele fala algo: Senhor, me preserve do mal. Existe uma outra interpretação, né? Aqui, eu vi de um comentário bíblico, que ele fala: Senhor, me preserves do mal. Sabe também, amados, quando nós estamos de um bom relacionamento, um bom casamento, e aí às vezes, você coloca lá uma foto, né? Você viajando, a sua esposa, seu filho, uma viagem maravilhosa, coloca a música: Deus, eu tenho tantas bênçãos. A família perfeita. Sabe, irmãos, eu tenho evitado de colocar a foto dos meus filhos no Instagram. Eu tenho evitado colocar a foto do meu casamento no Instagram. Porque, irmãos, primeiro, eu não preciso provar que o meu casamento é um casamento perfeito, é um casamento de Deus, é um casamento onde há muito amor. Eu não preciso provar para a sociedade. Eu, como pastor, quer saber da minha vida, do meu casamento? Pergunta para minha esposa, pergunta para os meus filhos. Eu não preciso provar. Segundo ponto: por que, pastor, eu tenho evitado, sabe por quê, irmãos? Porque quando você posta a sua vida perfeita do Instagram, logo, a maioria das pessoas, elas não estão torcendo por você, acredite nisso. A maioria das pessoas estão torcendo contra você, infelizmente, irmãos. E aí é uma oração contrária, é uma inveja. Olha como está ali o casamento do fulano. Até que ele está bonito, bem que poderia ser eu, a solteira lá, ou a perigosa, vamos dizer assim. A perigóspel. E aí lança orações. Jabes, ele fala: Senhor, quando eu chegar, talvez existam algumas setas do mal, algumas setas malignas, mas me preserve, Senhor, me preserves do mal. E eu quero dizer, amados, fique de pé, só para a gente finalizar, o que é que Deus fez com Jabes? A palavra do Senhor diz assim: e Deus abençoou, aleluia, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido, aleluia. Levante a sua mão, porque eu acredito, querido, você que ora, levante a sua mão para o céu. Eu acredito que você que tem orado, clamado, pedido a bênção, pedido o crescimento, pedido a mão de Deus, da dependência de Deus, você que tem pedido aí ao Senhor que o livre do mal, eu tenho certeza que Deus ouviu e ouve a tua oração, e Deus hoje está atendendo pedidos de pessoas que têm clamado, orado. Querido, eu creio piamente que Deus tem atendido as nossas orações, aleluia. Eu creio. Feche os seus olhos. Ministério de louvor para a última música aqui, para nós finalizarmos. Faltam 4 minutos para encerrarmos o culto. Feche os seus olhos. Eu quero que você faça essa oração comigo. Peça a bênção do Senhor. Diga assim: Senhor, abençoe a minha casa. Nós aprendemos, irmãos, hoje com Jabes. Deus trouxe um novo recomeço. Tinha um rótulo nesse jovem, nessa criança. Ele era conhecido como filho da dor. Agora ele é conhecido como filho do rei, aleluia. Deus está dizendo: você era conhecido como filho da dor, meu filho. Você era desprezado. Você talvez tinha um rótulo e estava sendo humilhado, mas você é meu filho. Você não é filho da dor. Você não é mais rotulado como louco, como louca. Deus está dizendo para alguém: hoje eu quebrei todo o rótulo contra a tua vida, meu filho. Hoje Deus quebra todo o rótulo contra a tua história, hein? Deus reinicia histórias aqui nessa noite. Você que tanto tempo se sentia incapaz, Deus está dizendo: eu te abençoo. Peça a bênção de Deus. Coloca essa bênção diante dessa pessoa. Coloca de um neto: Senhor, abençoa meu neto. Senhor, abençoa minha esposa. Senhor, abençoa este projeto. Peça a bênção do Senhor. Ei, não se conforme. Hoje é noite também, Senhor.
Eu peço a tua bênção, Senhor, sobre o nosso projeto dos pequenos grupos aqui do reino. Eu sei, meu Pai, que a tua bênção está aí a teu favor, está debaixo, Senhor, da tua mão. Estende as tuas mãos sobre cada membro. Eu peço a tua bênção, Senhor, sobre o teu servo, a tua serva que veio nessa noite. Eu peço a tua bênção sobre a minha casa. Eu peço a tua bênção, Senhor, sobre a minha vida. Pai, alarga as fronteiras. Olha esta mão levantada. Alarga as fronteiras, Senhor. Traz crescimento espiritual. Traga, Senhor, crescimento, Senhor, ministerial. Traga-nos, Senhor. Aleluia. Revela-nos, Senhor, que nós precisamos saber. O que é que está nos impedindo, Senhor? Que esse crescimento espiritual seja, Senhor, algo real na nossa vida. Eu te peço ainda, Senhor, a tua mão. Peça isso ao Senhor. Deus, eu quero ser dependente do Senhor em todas as áreas da minha vida. Que a tua mão seja comigo. Que a tua mão, Senhor, esteja comigo, Pai amado. Que a tua mão, Senhor, esteja com a minha família, com meus filhos. Que a tua mão, eu quero estar na dependência do Senhor. Que a tua mão esteja comigo, Senhor. Aleluia. E que o Senhor me preserve, Senhor, do mal. Preserva-nos, Senhor, do mal, e no nome santo de Jesus. A igreja diz: amém, aleluia.